Paz do Senhor! Estamos estudando o livro A Mulher Sábia Edifica o Lar, da autora David Titles. E nós chegamos à metade do livro, capítulo 5. Sim, o tempo voa e vamos lá, né? Já estamos no capítulo 5. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por mais esse dia. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Abre nosso coração, nosso entendimento, para que a gente entenda a palavra que o Senhor quer nos transmitir. Perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá, capítulo 5, o título é Baná, a mulher sábia deve planejar como edificar o lar. Para que o lar seja edificado de forma bíblica e sobre os pilares corretos, a família tem que planejar como será a sua convivência. E a mulher sábia tem um papel fundamental nesse planejamento. A esse respeito, deixe-me dar um exemplo pessoal. Meu filho tinha 28 anos quando me escreveu um bilhete que dizia o seguinte: Querida mamãe, algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, eu ainda deixo meus sapatos na sala ou na porta e ainda tenho meu escritório bagunçado, embora isso me deixe louco. Ainda gosto de lhe dar um presente no Dia das Mães. Na realidade, isso pode me ajudar a ganhar um jeans novo. Mas estou feliz porque algumas coisas mudaram. Você me diz para eu ser um bom marido e pai. Você me ajudou a ir a Cristo. Você me ensinou a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Você me ensinou a ver o copo meio cheio ou o escritório meio limpo. Obrigada por todas as coisas que você me ensinou. Eu amo você. Esse bilhete reflete o trabalho que fizemos quando edificamos o lar. Se o edificarmos com sabedoria, de forma apropriada, nossos esforços permanecem de geração em geração. A importância do bilhete de meu filho não estava em seu desejo bem-humorado de ser sempre perfeito, mas em seu sábio esforço de perceber que os sapatos não podem ficar jogados na sala de estar. Ou seja, ele está tentando. Eu edifiquei o meu lar ao ensinar meu filho que é preciso persistir rumo à perfeição. Embora saibamos que alcançá-la plenamente é impossível. E de onde surgiu esse ensinamento? De um planejamento elaborado previamente sobre como o lar deve ser edificado. Em outras palavras, a edificação do lar não é uma tarefa baseada em improvisos, mas em planos pensados detalhadamente. Nada é edificado sem um design, uma concepção, um planejamento. Antes de qualquer estrutura ser construída, você precisa procurar um engenheiro, um arquiteto ou um empreiteiro. Você decide o que deseja e em seguida o profissional reúne todas as informações a fim de criar um plano. Em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. A palavra edifica vem do termo hebraico baná, que tem o significado de constrói, e construir é um processo. Claro que há diferenças. Quando, por exemplo, você edifica uma casa, existe um momento em que a construção termina. Mas o nosso lar, a que a Bíblia se refere, faz alusão de algo cujo processo de construção jamais acaba. A mulher nunca termina de edificar totalmente o lar. Construir, edificar, significa juntar peças para formar um todo. E dentro de seu lar, há componentes que Deus lhe dá, como um quebra-cabeça, que Ele deseja que você junte corretamente, cada peça em seu devido lugar. O termo baná também remete ao verbo moldar. Quando alguém está moldado, é intencionalmente formado, concebido. É como quando nos vestimos e escolhemos a roupa ideal para o decoro da situação. Quando você trabalha com moda, por exemplo, aprende a correta relação entre a saia e a blusa, o tamanho do suéter, esse tipo de coisa. A moda tem a ver com a relação apropriada entre as peças
e em fazer com que a forma como são moldadas ao nosso corpo resulte em uma concepção harmoniosa. Algo que não está na moda, isto é, que não está bem moldado, fica fora de harmonia, causa estranheza. Cada peça pode estar bem individualmente, mas juntas elas não ficam harmoniosas. O mesmo ocorre na moldagem do lar. No contexto de Provérbios 14:1, banar remete a moldar, no sentido de posicionamento, colocação intencional, relacionamentos e toques finais. No âmbito que estamos tratando, tem a ver com moldar aqueles que vivem no escopo de seu lar, aqueles que estão debaixo de sua influência e poderão aprender algo com você. Não importa se são filhos de sangue ou crianças que você discipula, um jovem vizinho ou alguém que você conhece. O fato é que sempre pode influenciar alguém edificando-o. A fim de entendermos quais são os componentes e o plano de edificação do lar, de maneira bíblica, é preciso pensar como ele deveria ser, como que ele deveria se parecer. Se compararmos o lar com uma edificação, podemos ver que o melhor modelo de edificação para esse propósito é o templo erguido por Salomão para o Senhor a partir do plano de Davi deixou preparado. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como ele havia prometido. E Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Salomão constrói o templo. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura. 1 Reis 5:12. O rei Salomão, ao estabelecer o templo, em primeiro lugar, desenvolveu uma estratégia a partir do trabalho que o seu pai Davi havia planejado anteriormente. É isso que você faz na edificação do lar? Ou faz tudo de qualquer maneira, sem planejamento? Perceba como tudo na construção do templo era muito bem pensado e planejado. Quando isso falta, torna-se necessário fazer um trabalho de remoldagem no lar. Talvez você tenha começado a edificá-lo sem um plano e agora seu lar não se parece com um lar modelo. Pode ser que ao refletir sobre o seu lar, você tenha ficado preocupada, com medo de que quando seus filhos crescerem, eles não sejam como você gostaria que fossem. Ou tenha ficado reflexiva sobre se seu lar está realmente glorificando a Deus do jeito que você gostaria. Seja como for, fique em paz, pois se percebe que seu lar precisa de ajustes, a orientação bíblica é para que o remodelemos. Sempre é tempo de mudar o que está ruim e organizar o que para que esteja ajustado. E Deus capacitou você, como mulher sábia, a fazer isso. Cuidado para não desestruturar o lar. Como mães que buscam edificar o lar, nós tentamos fazer tudo, inclusive as viúvas, as solteiras e as divorciadas. Isso é o que vem acontecendo pelo fato de que a mulher agora trabalhar fora e assumir papéis que biblicamente são do homem. Por exemplo, há muitas de nós, mulheres, que chegamos em casa e dizemos: eu posso edificar esse lar sozinha, não tem problema.
E em razão desse pensamento, desenvolvemos uma estratégia e um plano para o nosso esposo. Passamos a ditar o que ele tem de fazer ou não. Assumimos responsabilidades que não são nossas. Isso não edifica o lar, pelo contrário, desestrutura aquilo que Deus idealizou. Ao tomar para si o que não lhe compete, você exclui seu marido ou o manipula para levá-lo a fazer o que não deveria. Salomão estabeleceu limites. Ele desenvolveu uma estratégia de edificação. Organizou-se, traçando tudo nos mínimos detalhes. Uma casa construída tem limites, possui espaços bem delimitados. Nós identificamos com facilidades o que é uma sala, o que será uma cozinha. E tudo isso é consequência de um bom plano. Um bom mestre de obras sempre tem um plano. Quando os pedreiros e encanadores chegam, eles sabem com antecedência como será a obra. Como a mulher sábia, você governa e deve vigiar o que está sendo feito. Quando não há comunicação, vêm os danos na estrutura. Nessas horas, é necessário parar, reunir-se com a família e remoldar o lar, buscando identificar se as responsabilidades de cada um estão sendo cumpridas e analisando onde estão os problemas na estrutura. Isso quem faz é a esposa, a mulher sábia, por meio do seu trabalho doméstico, por meio do lar que Deus lhe deu para gerir como mulher. É preciso parar de colocar essa responsabilidade sobre o marido, pois essa não é a responsabilidade bíblica dele. A responsabilidade bíblica do homem é administrar os negócios. O lar deve ser edificado por você. Portanto, planeje. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, venho pedir-te que cuides do meu lar, da minha família. Quero ser uma mulher que edifica da maneira como o Senhor deseja. Quero ser a mulher auxiliadora, que sabe organizar e moldar a minha casa. Para isso, preciso que ilumines minha mente, a fim de que eu planeje com sabedoria como edificar da melhor maneira possível os domínios que puseste sobre minha gerência. Se eu falhei em não planejar até agora, ajude-me a elaborar a partir de agora uma estratégia eficaz de edificação do meu lar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E aqui mais 3 perguntinhas para a gente refletir. Primeira é: descreva como tem sido o processo de edificação do seu lar. Segunda, em que você precisa melhorar para moldar melhor as pessoas que fazem parte do seu lar. E terceira, qual é o seu plano para edificar o seu lar? Se percebe que não tem um, procure traçá-lo agora à luz da Bíblia e com base nas características de sua família. Amém? Hoje concluímos mais um capítulo, o capítulo 5, e vamos, procurar edificar o nosso lar. Se há coisas erradas, se há coisas que a gente sabe que não tão legais, vamos pedir o auxílio do Senhor e o Senhor vai nos ajudar. Se posiciona hoje em nome de Jesus. Até o próximo capítulo.